Bom, gente, a primeira vez que eu tive um contato com pão artesanal, se eu for pensar para responder essa pergunta, eu vou voltar lá na minha infância. Porque a minha mãe sempre fez pães em casa. Então, eu não tive a minha infância com pães de padaria, nem o pãozinho francês, o pãozinho de sal que do dia a dia, né? Onde eu morava, a padaria não era muito perto, então quando tinha um pãozinho de sal, um pãozinho francês, em casa era tipo quando minha mãe queria fazer talvez um cachorro quente, alguma coisa, mas no nosso dia a dia minha mãe sempre foi de fazer pão de queijo e o pãozinho caseiro. Tem uma receita que ela chama de pãozinho Santo Antônio, que é um pãozinho de leite caseirinho, super simples, de fermentação biológica mesmo, e eu lembro direitinho da minha mãe misturando o fermento com o leite morninho e o açúcar para fazer aquela esponjazinha, e depois misturava a farinha, depois jogava o sal e ia sovando e dava um pedacinho pra gente brincar e deixava crescer numa bacia, botava com um paninho, jogava na varanda para ficar crescendo, né, no quentinho do calor do sol, e depois porcionava as bolinhas. Eu gostava de ajudar ela a fazer as bolinhas e passava o ovinho, depois crescia e ia a gema de ovo, né, ia pro forno. E eu tenho em mente o sabor e o cheiro do pão até hoje, assim, desse pãozinho que ela fazia. É a minha primeira lembrança, assim, com pão. E é um pão artesanal, porque como você viu, eu fui falando dos ingredientes: o fermento biológico, a farinha, o leite, o açúcar, o sal e a gema de ovo, né? Acho que é isso. Então, não tem nada de conservante, de estabilizante, não tem nada disso. Então, eu sempre fui acostumada a comer pães artesanais feitos pela minha mãe em casa.